Bom dia, queridos irmãos, graça e paz, tudo bem? Sejam bem-vindos. Bom dia, Marinês, bom dia, Neuza. Bom dia, Mara Lúcia Ovando. Bom dia, Maria Creuza. Bom dia, Maria Ovando. Bom dia, Yasmin. Bom dia, Everton. Vamos cantar assim, ó. Daqui a pouco eu dou um bom dia pro resto do pessoal, hein? Bom dia, Marcele. Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste, pleno poder aos teus filhos dará. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrela nos céus a brilhar. Tudo criaste na terra e nos mares, todo o universo vem, pois, te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança, cada momento me guias, Senhor, e no porvir, ó, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu
Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Rapidão, deixa eu dar bom dia aí a todo mundo, pra gente não perder tempo. Deixa eu ver quem tá por aqui. Cadê esse povo? Deixa eu ver aqui. Graças a Deus, mais de 30 pessoas hoje aqui com a gente. Vamos lá. Tá dando problema aqui quando eu escorrego aqui o dedo. Bora rapidão para não perder tempo. Cadê? Aqui. Rosa, bom dia. Lucimar, bom dia. Lorência, bom dia. Neuza, cantamos, Neuza. Todo domingo de manhã a gente canta hinos do cantor cristão. Lúcia, bom dia. Isabel, bom dia. Márcia, bom dia. Bom dia, Luci. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Isabelino, meu queridão. E aí, na estrada, tá tranquilo hoje, né? Hoje tá chovendo, não. Marcelino, Janaína, Rodrigo, Fátima Ardaia, bom dia a todos. Bom dia a todos. Mariovando. Uai, e por que não canta no coral da gente? Vem pro coral da gente, vamos cantar com a gente. Não sabia que você cantava. Lauane, bom dia. Gemima, bom dia. Bom dia, Moisés. Bom dia, Dênia. Bom dia, Raquel. Bom dia, Elô. Bom dia, queridão. Bom dia, queridos. Bom dia, queridão. Bom dia, pessoal. Que Deus abençoe vocês. Queridos, hoje a gente vai dar continuidade aqui à nossa série de pregações sobre aquilo que Jesus ordenou fazermos, né? As ordenanças de Jesus, a partir do Evangelho de Mateus. Hoje eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 29 e 30. Vamos meditar nessa palavra. Verdade, Yasmin, glória a Deus por isso. Mateus capítulo 5, versículo 29 e 30. Vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos ter um momento com Ele aqui na sua palavra. Diz assim a palavra do Senhor: se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Vamos orar? Vamos iniciar orando nessa madrugada de oração para ouvir a palavra do Senhor. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, Tu és santo, Senhor, Tu és maravilhoso, Senhor, Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Tua fidelidade dura para sempre. Nós queremos Te exaltar nessa madrugada, em nome de Jesus. Queremos Te louvar, Te adorar nessa madrugada. Queremos, Pai querido, ouvir Tua voz. Queremos, Senhor, saber o que o Senhor quer para nós nessa madrugada. Queremos entender na Tua palavra aquilo que o Senhor quer que nós aprendamos, aquilo que nós possamos mudar. Tenha misericórdia, Senhor Deus, das nossas vidas. Espírito Santo, ilumina nosso entendimento, ilumina nossa estrada, ilumina o percurso da nossa vida para podermos caminhar com o Senhor, para poder dar passos corretos diante do Senhor. Nós cantamos que Tu és fiel e é na Tua fidelidade que nós queremos nos inspirar nessa madrugada. Queremos também ser fiéis ao Senhor. Queremos ter a fidelidade ao Senhor. Queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor com fidelidade. Queremos ser pessoas fiéis até a morte. Tua palavra diz: ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Queremos, Senhor Deus,
se espelhar na fidelidade do teu Filho Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Nos oriente agora, Senhor, na meditação da tua palavra. Abre, Senhor Deus, o nosso entendimento. Espírito Santo de Deus, abra os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei. Abre os nossos olhos, o nosso entendimento, que possamos enxergar aquilo que de maneira humana não conseguimos enxergar. Fala, Senhor Deus, aos nossos corações. É a minha oração, é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, queridas, que Deus abençoe a meditação da sua palavra. Um texto um pouquinho complicado, mas o Espírito Santo há de nos orientar. Olha só, Jesus está ainda aqui no Sermão do Monte. Jesus está aqui tecendo uma série de recomendações, uma série de ensinamentos no Sermão do Monte. E aí, do nada, Jesus vai e fala sobre o adultério. Essa palavra aqui, ela se inicia quando ele fala assim: olha, antigamente era dito assim, não cometa adultério. Antigamente era dito assim, não se deite com alguém que é casado. Não traia o seu irmão. Na cama, não leve para a cama pessoa que não é sua, uma pessoa que não é sua. Tenha fidelidade no casamento. Mas hoje eu quero dizer para vocês o seguinte: a fidelidade, ela não tem a ver com o ato consumado, mas o ato premeditado. A fidelidade não tem a ver com a consumação do desejo, e sim o desejo. É adultério não consumar o desejo, é adultério desejar. Jesus fala desse jeito: eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. E aí então ele fala: se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. Se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Logicamente, queridos, isso aqui não é literal. Isso aqui é uma metáfora que Jesus está usando para tratar daquilo que nos influencia a tropeçar. O tropeço é algo que acompanha o ser humano na sua vida. E o que é mais importante aqui pensarmos é que antes de Jesus falar dos olhos, do olho direito, que leva a tropeçar, ele está falando da questão da fidelidade no casamento. Eu não quero falar sobre a fidelidade do casamento nessa madrugada. Eu quero falar com os irmãos hoje sobre os riscos que nós corremos quando a nossa fidelidade é posta em risco. Poderia ser esse o tema da nossa meditação hoje. Quando a nossa fidelidade a Deus é posta em risco. Quando isso acontece? Quando que a nossa fidelidade ao Senhor é posta em risco? Nós cantamos: Tu és fiel, Senhor. Ele é fiel. E na fidelidade de Cristo, como eu orei agora há pouco, nós podemos nos espelharmos. Jesus foi fiel a Deus, ao Pai. Ele foi fiel ao Pai até o seu último dia, perante a cruz. Ele foi fiel ao Pai até seus últimos instantes. Quando a nossa fidelidade a Deus é colocada em risco, nós percebemos que antes desse risco existe uma atitude que podemos tomar: pecar ou não pecar.
A nossa fidelidade a Deus, ela é colocada em risco quando nós estamos diante de uma sedução da vida e ali nós temos a decisão. Qual a decisão? Pecar ou não pecar. Se eu peco, eu coloco em risco a minha fidelidade ao Senhor. Apocalipse registra uma das falas mais importantes da vida cristã: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quando João registra isso em Apocalipse, ele está nos incentivando a ter uma vida de fidelidade a Deus. E isso não é nada fácil, mas é possível. Não é nada confortável, mas é possível. Não é nada comum hoje em dia a vida cristã, infelizmente, mas é possível. E nessa madrugada talvez o Senhor queira nos incentivar a ter uma vida de mais fidelidade ao Senhor. E essa fidelidade, amados irmãos, por favor, vamos buscar algo mais profundo no Espírito. Eu quero que você... Eu sei que parte de vocês hoje estão aqui fazendo café da manhã, estão escutando essa mensagem. Outras pessoas podem estar indo ao trabalho, como é o caso do meu amigo Isabelino. Mas mesmo fazendo outras coisas, preparando o café, mexendo na mesa, tente buscar aprofundamento agora, profundidade no Espírito Santo para a sua vida. Mesmo dirigindo, concentre-se no trânsito, você precisa estar atento, é verdade, mas tente buscar profundidade no Espírito Santo para a sua vida. Quando eu estou falando de fidelidade, eu não estou falando de algo tão básico como é pegar um carro e ir para a igreja. Tem gente que diz assim: eu sou fiel a Deus, eu não falto um culto. Amém, mas isso não tem nada a ver com fidelidade. Ir à igreja no dia de semana que você escolheu não tem nada a ver com fidelidade. Ir a um pequeno grupo não tem nada a ver com fidelidade. Fazer coisas que a religião promove, que um evento é proposto, não tem nada a ver com fidelidade. Tem a ver com disciplina. E disciplina muita gente pode ter no seu trabalho, aonde você estiver. Disciplina é uma questão básica da vida. Se você tiver disciplina, você consegue chegar a um objetivo. Mas fidelidade a Deus não tem nada a ver com disciplina, tem a ver com temor. Fidelidade a Deus tem a ver com temor a Deus. E quando eu tenho temor a Deus, a minha inclinação de fidelidade aumenta. Então eu gostaria que você olhasse para o seu coração agora e começasse a fazer algumas perguntas. Será que eu tenho sido disciplinado ou eu tenho sido fiel? Porque aqui a fidelidade ela é mais profunda. A fidelidade aqui não tem nada a ver com objetivos traçados que eu preciso olhar, meditar para ser disciplinado. Logicamente que a fidelidade pode ser um braço, ou como é que eu posso dizer aqui? A fidelidade pode ser apoiada por uma disciplina. Pode ser, eu posso me disciplinar, mas fidelidade não é disciplina. Fidelidade é profundidade, é temor com Deus. Mas Jesus está sendo muito profundo aqui. Ele diz: olha, se o seu olho direito te levar a tropeçar, arranque-o, jogue ele fora. Porque é melhor que você entre somente com o olho no céu do que você ter o seu corpo inteiro queimado no inferno. Se a sua mão direita também te levar a tropeçar, arranque essa mão, jogue ela fora. Como eu disse no início, isso aqui não é literal. Ninguém vai pegar o olho e arrancar fora. Ninguém vai decepar a sua mão direita e jogar fora. Jesus está aqui dizendo o seguinte: olhe, é impossível somente o olho direito se movimentar, o esquerdo se movimenta junto. É difícil, é impossível, pela adequação, da visão humana, somente um olho se inclinar para um lado, o outro também vai junto. Ele não está falando disso, ele está sendo profundo. Ele está dizendo: olha, na cultura antiga, na cultura contemporânea dele, olho direito, mão direita, perna direita, o lado direito do corpo
era o lado em que significava força, honra. Ele está dizendo, olha, aquilo que tem de mais honra na sua vida, seja pessoas que andam com você, seja coisas que você faz, uma ideologia, o lado direito é algo que traz honra, força. O braço direito é o braço da força. O lado direito é o lado que significa honra. Se ainda assim pessoas honradas me levarem a tropeçar, arranque essa pessoa da sua vida, jogue-a fora, porque é melhor que você entre, faltando alguém honrado da sua vida no céu, do que você junto com a pessoa honrada ir para o inferno. Consegue compreender? Se o seu olho direito, que é a pessoa que você honra, te levar, te inclinar para o pecado, para a sedução da vida, isso coloca a sua fidelidade em risco. Então arranque isso da sua vida, essa pessoa da sua vida. Se a sua mão direita, se a sua força leva você a pecar, se o seu trabalho leva você a tropeçar, arranque esse trabalho fora da sua vida. Isso não é trabalho para você ter. Se aquilo que você faz com a mão direita, se aquilo que você utiliza diariamente com a mão direita, que é a força da sua vida, faz você tropeçar, deixa de fazer isso hoje, porque isso pode colocar a sua fidelidade a Deus em risco e você pode ir para o inferno. Isso é algo muito sério. Queridos, eu não quero falar aqui hoje sobre perder salvação. Isso é um debate muito extenso. É um debate que nos leva a meditar. Mas, se você parar para perceber, Jesus está falando de risco aqui. E Ele está falando de risco de salvação. Porque Ele dá uma condição. Se o meu olho direito, se a minha mão direita me levar a tropeçar, eu preciso lançar isso fora. Porque se eu não lançar isso fora, todo o meu corpo é lançado no fogo do inferno. Mas se eu não lançar isso fora, se eu for fiel ao Senhor até a morte, eu receberei a coroa da vida. Então a minha pergunta para você aqui nessa madrugada é: o que é que tem colocado a sua fidelidade em risco? O que é que tem colocado a sua fidelidade num precipício, a ponto de você quase estar caindo? É um risco que você corre? Então, por favor, obedeça a palavra do Senhor. O seu olho direito é aquilo que você identificou. Eu estive meditando sobre isso há muito tempo atrás e eu também fiz essas perguntas, né, que a gente colocou aqui no início. Por que somente o olho direito? Por que não somente o esquerdo? Tirando a cultura de lado, né, que é uma cultura de honra, de força, de destreza, de seriedade, que essa cultura antiga trazia para a época de Jesus, tirando isso de lado, por que o olho direito? Por que não somente o olho esquerdo? Ou por que somente um dos olhos? Ele poderia também falar do olho esquerdo. Por que somente a mão direita? Por que não somente a mão esquerda? Existe aqui uma preocupação do crente, existe aqui uma preocupação do fiel a Deus em identificar o problema na sua vida. Queridos amados irmãos, tem gente que só identifica o problema se um dia o pastor chama ela num gabinete. Como o pastor não chama, ela vive uma vida de rotina, de ir para a igreja e achar que somente ir para a igreja é suficiente e é ser fiel a Deus. Repito, sua ida à igreja é apenas uma agenda na semana, é uma disciplina. Isso não significa de maneira alguma que você é fiel a Deus. Ir à igreja, não faltar um culto, não faltar uma madrugada de oração, não significa que você é fiel a Deus.
Esses dias eu comentei que raramente eu venho na madrugada de oração, né? Eu nunca fui muito de acordar de madrugada para orar, e ainda mais agora com um bebê de 5 meses, vai fazer 6 agora dia 1, né? Graças a Deus. Fica mais difícil porque nós estamos sendo sugados, né? Sugados. Quem é pai e mãe aí sabe. Para nós é a primeira vez, nós não temos uma rede de apoio familiar, somos somente nós dois aqui. Então o dia inteiro é um dia muito puxado, muito corrido, muito cansativo. E as madrugadas têm sido madrugadas de acorda, dorme. Então depois disso ainda é mais difícil para mim estar frequentando a madrugada de oração. E um dia eu comentei com alguém que eu tenho dificuldade de estar acordando de madrugada, e a pessoa fez uma cara de espanto, como se isso fosse até um pecado. Eu não comentei sobre isso, é claro, mas a gente percebe. Então, frequentar uma madrugada de oração ou acordar 3 da manhã para orar não significa ter fidelidade a Deus. Significa ter disciplina, significa ter propósito. Mas tem gente que acorda de madrugada para orar, fica falando sobre isso aos 4 cantos da terra, mas não tem uma vida de fidelidade com Deus. Uma vida de fidelidade com Deus é uma vida de temor, é uma vida de percepção espiritual, é uma vida de discernimento espiritual. O que Jesus pode estar propondo para a sua igreja nesta madrugada é dizer: olha, perceba qual é a área da sua vida que leva você a tropeçar. Isso é uma vida de fidelidade a Deus. Quando é que a minha fidelidade é posta em risco? É quando eu vivo a minha vida sem ter uma percepção exata em que área da minha vida eu estou pecando, em que área da minha vida eu estou sendo levado a pecar. Jesus fala do olho direito e fala da mão direita. Ele poderia falar do pé direito, ele podia falar do ombro direito, ele podia falar da orelha direita, ele podia especificar. Mas 2 coisas aqui já é suficiente para quem está perto dele ouvir e perceber e identificar que existem áreas na nossa vida que podem estar fazendo a gente pecar. Para encerrar, eu não quero falar de usos e costumes, mas em coisas básicas da vida, nós somos desafiados a parar de pecar ou a não pôr em risco a minha fidelidade, a nossa fidelidade, e nós falhamos. Mulheres que os seus corpos são mostrados dentro e fora da igreja. Mulheres que a gente entra na igreja e quando vai cumprimentar, a gente é levado a olhar não para o seu olho, não para os seus olhos, mas para o seu decote, onde os seus seios estão sendo mostrados. E aqui eu não estou dizendo quem está certo e quem está errado em olhar e em deixar de olhar. Aqui eu estou dizendo que mulheres e homens, mas primeiro eu estou falando das mulheres aqui, não tem temor algum a Deus em se vestirem dessa forma, mostrando seus corpos, mostrando suas curvas, porque para elas isso não tem nada a ver. Não existe uma fidelidade a Deus no sentido de inclinação ao pecado, nem levar homens casados e solteiros a pecar. Perdeu-se o pudor, perdeu-se a fidelidade a Deus, perdeu-se a concepção, perdeu-se a percepção, perdeu-se o entendimento de que os nossos corpos são templos do Espírito Santo e, portanto, eu preciso cuidar dele, no sentido de que se eu me visto de uma maneira vulgar, eu não estou mais tratando o meu corpo como um templo do Espírito Santo, e sim como uma habitação do inimigo. Eu estou falando de mulheres aqui, mas eu posso citar homens que vestem também calças que apertam demais os seus corpos e ficam mostrando todos os seus músculos, todas as suas curvas, e tem gente que não se preocupa com isso, tem gente que exibe o seu corpo. Eu estou falando do corpo, mas eu poderia estar falando aqui de beber bebida alcoólica, levando pessoas ao erro, levando pessoas a julgar, levando pessoas a caírem,
Eu poderia estar falando aqui lugares que a pessoa frequenta que não deveria estar frequentando. Eu poderia estar falando aqui de profissão que a pessoa decide ter uma profissão, lidar com coisas no dia a dia que não deveria estar lidando. Eu poderia estar falando de diversas coisas, mas eu estou falando de coisas que 10, 20 anos atrás era inconcebível na mente de um crente fiel a Deus usar, frequentar, proceder. Hoje em dia não. Hoje em dia, se você cita um assunto como esse e as pessoas se espantam quando eu tenho 37 anos de idade, eu me considero jovem ainda, mas quando eu, um jovem de 37 anos de idade, falo sobre um assunto como esse, as pessoas que estão perto de mim acham que isso é ultrapassado, é bobagem. Não, não é bobagem. Ser fiel a Deus é ter temor a Deus, é temor de Deus e não colocar minha fidelidade a Deus em risco, nem a do outro que está perto de mim. Porque se o meu olho direito, eu identifiquei que é o olho direito, se fosse o olho esquerdo eu teria identificado que era ele também. Então se meu olho direito ou meu olho esquerdo me leva a tropeçar, eu preciso arrancar e jogar isso fora. Esses dias eu vi um vídeo de um moço, de um jovem que estava na academia e ele estava lá descansando e chegou um rapaz e perguntou: me diz uma coisa, por que você não fica mostrando o seu shape na internet? Você é um cara que tem shape, né? Para quem não sabe o que é shape, é uma estrutura de músculo muito bem definida. E por que você não fica mostrando, né, os seus shapes, mostrando sua barriga definida, mostrando suas pernas na internet? Pô, porque isso seria uma inspiração para muitas pessoas, tal. Ele fala: olha, para mim isso não faz sentido. Para mim não faz sentido estar filmando eu malhar e colocar na internet o meu shape, porque o meu corpo, ele é do Espírito Santo e meu corpo, ele é para ser colocado à vista apenas para a mulher que foi prometida para mim. Gente, eu posso ser chamado de ultrapassado, mas eu acho isso muito bonito. Eu acho isso de uma fidelidade a Deus muito grande. Então o crente, segundo a sua palavra, ele precisa ser fiel a Deus. O crente, segundo a sua palavra, ele precisa ter temor do Senhor. Nas suas palavras, na sua conduta, aonde ele estiver e no que ele esteja fazendo. Ele precisa ser diferente. Por quê? Porque isso é uma vida de santificação. Então, quando é que a minha fidelidade ao Senhor é posta em risco? É quando eu estou diante do pecado e eu decido pecar ou não pecar. Amém, queridos? Que o Senhor, na sua infinita misericórdia e graça, possa estar movendo o seu coração à fidelidade ao Senhor. Seja em qual área for, seja de que modo for, seja em que circunstância for, que você decida ser fiel a Deus. Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Ele é fiel e Ele te dá poder para isso. O poder do Senhor não é manifestado na sua ida para a igreja. Você só precisa de um carro, de um combustível, de uma bicicleta ou a pé, você vai. Você não precisa do poder de Deus para isso. Você precisa de decisão, de disciplina para isso. Você não precisa de poder para tomar uma decisão de ir na casa de alguém para conversar, para orar. Você não precisa de poder para isso. Mas você precisa de poder para vencer o pecado. Você precisa de poder de Deus para vencer as seduções desse mundo. Você precisa de poder de Deus para vencer o orgulho do seu coração. Sabe uma coisa? Você precisa de poder de Deus para vencer o orgulho do seu coração. Quando uma palavra como essa é pregada e o seu coração diz assim: ah, nada a ver, eu acho que isso aí não tem nada a ver não. Eu vou continuar mostrando o meu corpo na internet, vou continuar vestindo as roupas que eu visto, nada a ver. Você precisa de poder de Deus para se arrepender. Você precisa de poder de Deus para deixar de ser pecador como você tem sido. Você precisa de poder de Deus para deixar de ser vulgar como você tem sido. Homem vulgar, mulher vulgar. Você precisa de poder de Deus para ter uma língua de crente, e não uma língua que só fala palavra torpe, que fala palavrão, que fala palavra que não convém.
Você precisa do poder de Deus. E esse poder de Deus vem dele para a nossa vida, através da fidelidade dele na nossa vida. Então você precisa de poder de Deus para se arrepender dos seus pecados, deixar de ser um homem orgulhoso, deixar de ser uma mulher orgulhosa e achar que é dono da verdade e achar que não tem nada a ver, de olhar só para você e não olhar para o outro. Você sabia que tem gente que luta contra a lascívia o dia inteiro? Você sabia, homem e mulher, que tem gente que se converteu e o seu espinho na carne é um negócio chamado lascívia? O que é lascívia, pastor? Vou te lembrar. Lascívia é a tentação de olhar para alguém e desejá-la no coração. Tem gente que foi tão envolvida com pornografia, com prostituição, que os seus olhos são sempre influenciados a olhar para o corpo de uma mulher, para um homem também. E esse olhar não é um olhar comum, é um olhar de desejo, é o espinho na carne dele. E você, quando está se mostrando, quando você está se vestindo de forma vulgar, quando você está indo na academia mostrando shape, mulher está mostrando a barriga, mulher está mostrando as pernas, está vestindo calça leg, não está nem aí para paçoca, está malhando de qualquer jeito, está lá se preparando fisicamente, mas está expondo isso na internet, você está sendo pedra de tropeço para alguém pecar. Você precisa do poder de Deus para olhar para isso e dizer assim: isso não é besteira, é verdade, eu posso estar levando alguém a pecar. Para encerrar, eu malho numa academia, queridos, que é muito interessante, aqui no bairro aqui do Pioneiros. Eu fiquei muito feliz, porque quando eu entro na academia, em todas as paredes tem vários quadros com versículos bíblicos. Eu acho isso fabuloso, porque pensa num ambiente de risco para você desejar uma mulher ou desejar um homem, é a academia, porque eles vão... Tem mulher que vai quase nua, tem homem que vai praticamente sem camisa. E se a pessoa tiver essa inclinação, ela pode ser levada a cair, ela pode ser colocada em risco. Mas num ambiente como esse, que as pessoas ainda vão assim, você sempre pode olhar para aquela parede e ficar meditando na palavra. Então eu fico malhando e fico meditando naquela palavra o tempo todo. Cada versículo do Senhor fala ao meu coração. Então eu estou lá malhando e estou lá meditando na palavra de Deus. Eu estou lá dia e noite, noite e dia, né? Como diz a palavra de Deus. Então isso é maravilhoso, porque você está lá com a palavra, você está lá meditando na palavra. Mesmo que o seu olho possa ser seduzido a pecar, você não, eu decido ser fiel a Deus, eu vou olhar para a palavra. Eu decido ser fiel até a morte, porque existe uma coroa da vida me esperando. É isso. Isso é poder de Deus na sua vida e na minha vida. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque ela nos ensina. Obrigado, Senhor Deus, porque ela nos instrui. Obrigado porque ela é a possibilidade de sermos fiéis ao Senhor. Ela nos traz a possibilidade de sermos fiéis. Quando os riscos de uma vida cheia de podridão, de pecado, está diante, Senhor Deus, estão diante de nós, nós decidimos não pecar, nem levar o nosso irmão a pecar. Tenha misericórdia da minha vida e da vida dos meus irmãos que estão aqui. Que possamos, Deus, hoje decidir mudar, porque o Senhor disse que se eu identificar um pecado na minha vida, eu preciso arrancar ele e jogar fora. Senhor, se é a minha língua, se é aquilo que eu estou falando, que eu arranque isso hoje da minha língua, que eu arranque esse assunto hoje da minha língua e que eu jogue fora. Se são, Senhor Deus, as roupas que eu visto, que eu jogue isso fora e não use mais. Se são, Senhor Deus, as postagens na internet, influenciando pessoas a terem ódio, a pecar, que eu pare com isso hoje. Senhor, o Senhor leva com tanta seriedade a vida de santidade do meu irmão, do meu próximo, que eu preciso levar isso também a sério. Tenha misericórdia, Senhor Deus. Continue conosco nessa madrugada, ouvindo as nossas orações. É assim que nós oramos, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Vamos orar pelos milagres. Quais são os milagres que você tem buscado no Senhor? Escreva aqui aquilo que você tem buscado no Senhor. Glória a Deus, somos 45 pessoas, todos são muito bem-vindos.
Vamos orar agora pelos milagres, aquilo que você tem pedido a Deus, aquilo que você tem colocado diante de Deus. Bom dia, Estela, seja bem-vinda. Aquilo que você tem colocado diante do Senhor e está buscando um milagre no Senhor, não desista, não desista. Pode ser que você já esteja cansado, né? Pode ser que você já esteja desanimado, você nem mais fala no assunto, porque tem orado tanto, tem pedido tanto e já desanimou, já fraquejou. Eu quero dizer para você, não desista. Eu sei, eu entendo o seu cansaço, a sua canseira. Eu entendo que você esteja vivendo dias difíceis. Eu entendo que já faz tempo que você ora pela mesma coisa, mas deixa eu te lembrar de algo que eu sei que você que está aqui comigo presenciou, pelo menos boa parte. Eu e a Lívia oramos 8 anos por um milagre, e esse milagre já está para completar 6 meses de vida. E foram 8 anos orando, foram 8 anos com os joelhos dobrados, chorando. Muitos anos, muitos dias nós passamos desanimados, já quase sem acreditar, e já chegamos a desacreditar mesmo, quase não, cheguei a desacreditar. Eu cheguei a colocar no meu coração: Senhor, eu acho que não é a tua vontade, Senhor, eu acho que não é o teu desejo para a minha vida. Eu cheguei a pensar o seguinte: o Senhor identificou na minha vida que eu não serei um bom pai, por isso o Senhor não está me dando filho. Eu cheguei a pensar tantas coisas. De igual modo, eu acredito que você deve estar chegando a pensar também que você não merece o milagre que você está precisando, que você não está pronto para vivenciar o milagre. Seja qual for a razão espiritual para isso, eu quero dizer para você: não desista de orar pelo milagre que você quer. Não desista de orar por aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Então não desista, não desanime. Se anime hoje, respire fundo mais uma vez e clame ao Senhor por aquilo que você deseja. Clame ao Senhor pelo milagre que você busca. Seja um filho como eu estava esperando com a Lívia, seja na área financeira, seja na área do seu trabalho, seja na área da convivência com alguém, na área familiar, seja sobre salvação na sua família. Não desista, não pare de crer, não pare de acreditar que o Senhor é capaz de fazer. Como diz a sua palavra, Ele é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, infinitamente mais, queridos. Então digite aqui, se você quiser, qual é o milagre que você tem buscado, e já aproveite também, coloque as enfermidades, porque eu vou orar sobre tudo. Quais são as enfermidades que você tem buscado a cura, né? A Lívia ainda continua com a foliculite, ainda continua com o pelo encravado, está inflamado, né? Nós estamos no processo de fazer exames para uma cirurgia. Eu continuo crendo que o Senhor pode tocar ali e pode curar essa inflamação, pode curar essa enfermidade ali nela, sem precisar fazer cirurgia. Mas continuo crendo e continuo orando, pedindo ao Senhor livramento, pedindo ao Senhor a solução para esse problema. Então vamos orar por isso, tá bom? Então, se você quiser digitar para que seus irmãos possam estar intercedendo por você, eu vou estar orando aqui agora, tá certo? Então feche seus olhos, vamos orar. Irmã Neuza pede oração para o Senhor Elias. Vamos orar. Salvação do marido, volta do meu filho aos braços do Senhor, retorno do filho. Tem gente orando pelos filhos que estão desviados. Vamos orar, queridos. Santo Deus e eterno Pai, santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Pai querido, obrigado por essa madrugada de oração. Obrigado pela meditação da Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor hoje nos instruiu sobre a santidade, sobre a fidelidade ao Senhor, sobre não brincarmos com a Tua fidelidade, com a Tua santidade, sobre obedecermos ao Senhor quando estivermos sendo colocados em risco. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor Deus, agora pelos meus irmãos que estão na madrugada de oração, Pai, em nome de Jesus, Senhor, toca agora, Senhor Deus, onde tem enfermidade, Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso médico dos médicos, Senhor, toca onde dói agora, Pai, em nome de Jesus, toca, cura,
restaura a saúde dos meus irmãos. Restaura agora, Senhor Deus, tudo aquilo que tem causado dor, tudo aquilo que tem causado desânimo, desespero. Em nome de Jesus, Senhor, se há alguma enfermidade, Senhor Deus, física, eu te peço, cura agora, Senhor. Se há alguma, Senhor Deus, doença que para os médicos eles dizem que não tem jeito, que não tem cura, que só tem tratamento e que a pessoa precisa viver com isso para o resto da vida, Pai, que essa falsa verdade caia por terra em nome de Jesus, porque a última palavra ainda é do Senhor, a última palavra sempre será do Senhor. É o Senhor quem diz como vai ser, é o Senhor quem estabelece do teu alto e sublime trono as verdades para a nossa vida, é o Senhor quem diz será feito dessa forma e não dessa. A última palavra sempre será do Senhor, porque é o Senhor quem controla as nossas vidas, é o Senhor quem é soberano nas nossas vidas, é o Senhor quem domina todas as coisas. Tudo está no teu controle, o Senhor não perdeu o controle, o Senhor não perdeu o controle das nossas vidas. Por isso, mesmo que um médico possa dizer, não há jeito, só há tratamento, você precisa viver com isso o resto da sua vida, você precisa viver com esse remédio o resto da sua vida, ainda que eu possa ouvir isso, eu ainda creio que o Senhor pode me curar e pode fazer tudo ao contrário do que a medicina tem dito ou feito. Te louvamos pela medicina, te louvamos pelos remédios, te louvamos pelos tratamentos, mas te exaltamos acima de tudo isso, te entronizamos acima de tudo isso, porque é o Senhor quem domina sobre tudo e sobre todos. Louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que a tua palavra se cumpra na vida do meu irmão, que a tua palavra se cumpra na vida da minha irmã, que haja cura, restauração, em nome de Jesus. Por falar de restauração, Pai, há pais e mães aqui pedindo pelo retorno dos seus filhos à casa do Senhor. Não somente ao templo físico, eles querem ver os seus filhos dobrando os seus joelhos e falando com o Senhor dos Senhores. Eles querem ver seus filhos voltando para uma comunhão com o Espírito Santo. Ou aliás, Senhor Deus, quem sabe ver os seus filhos sendo salvos pela primeira vez, porque provavelmente nunca foram salvos e eles ainda estão em dúvida sobre sua salvação. Então, Senhor, é em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo, que é aquele que convence, possa ir agora ao coração dos seus filhos amados, e convença-os do pecado, da justiça e do juízo. Que haja salvação hoje na casa do meu irmão, da minha irmã. Que haja, Senhor, salvação na família, restauração de identidade. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, traz essa alegria hoje para essas famílias, Pai. Que semana que vem possamos ouvir na madrugada de oração os testemunhos que o Senhor tem para nossas vidas, que eles possam compartilhar: meu filho voltou para o Senhor, meu filho se converteu ao Senhor. Que possamos ouvir isso, Senhor. Queremos ouvir o que o Senhor está fazendo, queremos ouvir testemunhos maravilhosos, lindos, daquilo que o Senhor está fazendo nas famílias, Pai. Por falar em restauração, restaura casamentos nessa madrugada, Senhor. Quebra o orgulho do coração dos meus irmãos, em nome de Jesus. Pessoas que ainda estão com orgulho, Senhor, orgulho tão grande que não querem mudar, que não querem ceder. Oh Deus, a vida no casamento é uma vida de cedência. Precisamos ceder muitas vezes, Senhor, para que o outro enxergue a humildade, para que o outro enxergue o erro. Precisamos muitas vezes também enxergar o nosso erro. Precisamos deixar o orgulho de lado para viver uma vida com o nosso cônjuge. Senhor, em nome de Jesus, quebra esse orgulho. Quebra, Senhor Deus, esse orgulho pecaminoso do pecado dessas pessoas, Senhor Deus, do coração das pessoas que estão vivendo uma vida de fingimento, um casamento fingido, que dentro da igreja estão sorrindo, mas dentro de casa é só briga, é só desentendimento. Quebra o orgulho do coração, Pai, agora, em nome de Jesus Cristo. Cai por terra esse orgulho maldito que está colocando os casamentos em risco. Oh Deus, em nome de Jesus, que a palavra dessa manhã possa ter confrontado os corações orgulhosos, Senhor Deus. Em nome de Jesus,
porque a tua palavra diz que se a minha mão, meu olho me leva a pecar, eu preciso me levar a tropeçar, eu preciso jogar isso fora. Se é o orgulho que está, Senhor Deus, acabando com o casamento, ele precisa ser arrancado e jogado fora. Se é o meu modo de falar que está prejudicando o casamento, eu preciso parar de falar isso e jogar isso fora. Se é a forma como eu ajo ou deixo de agir, eu preciso mudar isso hoje e jogar isso fora, para que o casamento seja restaurado, que esse orgulho, Senhor Deus, maldito, bata em retirada hoje, e que esse casamento comece a ser restaurado hoje, para a honra e glória do seu nome, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, o milagre que os meus irmãos esperam, Pai, às vezes é um filho, como eu estava esperando por 8 anos com a Lívia, e esse milagre chegou, nós desanimamos, nós choramos, nós desistimos, mas o Senhor é aquele que não desiste por causa da gente. O Senhor é aquele que não desiste por nós. O Senhor vai até o fim, porque Tu és fiel, Tu és poderoso e maravilhoso, e Tu és aquele que se inclina para fazer a Tua vontade em nossas vidas. Por isso, ó Deus, se é um filho, por isso, ó Deus, se é um trabalho, por isso, ó Deus, se é uma restauração, por isso, ó Deus, se é a vida financeira, por isso, ó Deus, se é uma porta que está fechada ou uma porta que está aberta, Senhor, em nome de Jesus, opera esse milagre hoje, Senhor. Opera, Senhor, em nome de Jesus. Faz a Tua vontade e não a nossa. Mas se a nossa vontade está coadunada com a Tua, Pai, em nome de Jesus, que esse milagre venha hoje, que possamos ter testemunho, Senhor Deus, semana que vem, que possamos, Senhor Deus, abrir nossas bocas semana que vem para testemunhar de um milagre poderoso que o Senhor fez nas nossas vidas, Pai. Eu continuo orando pela minha esposa, Senhor. Eu não sei até onde isso vai dar, mas o Senhor tem sustentado. Pelo menos dores ela não tem sentido. E eu tenho colocado a vida da minha esposa em Tuas mãos. E eu oro mais uma vez pelo toque do Senhor. Se o Senhor operou um milagre como operou na nossa vida, aquilo ali não é nada para Ti, Senhor. Aquilo não é nada para Ti. O Senhor precisa somente querer fazer. Se o Senhor quiser, Pai, em nome de Jesus, toca, restaura e cura. Pai, em nome de Jesus, pessoas que fizeram cirurgia no cérebro, que estão precisando de um atendimento do Senhor, pessoas que passaram por problemas sérios de saúde e estão precisando de um tratamento com o Senhor, restaura hoje, Pai, em nome de Jesus. Senhor, agora nesse momento colocamos a vida, Pai, dos ministérios, os ministérios da Tua igreja, Senhor. Cada ministério da Tua igreja, Pai, queremos colocar agora em Tuas mãos, Senhor. São muitos ministérios, Senhor, nós Te louvamos por isso. Nossa igreja está crescendo, Pai, em nome de Jesus. Está tomando mais forma no reino, Senhor. Os ministérios estão crescendo, trabalhando, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. E nós colocamos a vida de cada líder, Senhor, de cada homem e mulher de Deus que está na liderança desses ministérios, Pai. Em nome de Jesus, que haja vida de santidade em cada um deles, Pai. Que haja uma vida de temor do Senhor em cada um deles, Pai. Em nome de Jesus, que haja uma vida, Senhor Deus, regrada com a Tua palavra, que haja uma vida de oração em cada um deles, independente se estão aqui na madrugada ou não, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que eles possam ser homens e mulheres santos e santas do Senhor, para conduzir o Teu povo, Senhor Deus, nessa liderança, Senhor. Em nome de Jesus, os liderados possam ser pessoas obedientes, obedientes à liderança, obedientes à Tua palavra, pessoas, ó Deus, fiéis a Ti, pessoas, ó Deus, que estão dispostas a obedecer a Tua palavra, pessoas que estão querendo trabalhar para o Senhor e não para os homens. Nós oramos, Senhor Deus, por isso, porque cada dia que se passa, algumas pessoas estão querendo prestar serviço para serem elogiados pelos homens. Nós repreendemos isso em nome de Jesus. Nós queremos, ó Deus, trabalhar para o Senhor. Nós queremos fazer a obra do Senhor e para o Senhor. Nós não estamos aqui para agradar homem nenhum, nós estamos aqui para agradar somente a Ti, ó Deus, porque é o Senhor o único que merece nossa honra, nossa glória, nosso aleluia. É o Senhor que merece, Senhor Deus, toda exaltação, e nós queremos apenas trabalhar para o Senhor e agradar somente o Senhor. Pai, em nome de Jesus, sustenta cada líder,
que se alguém esteja desanimado, que o Senhor possa animar, Pai, nessa manhã. Oh Deus querido, se alguém estiver aflito, que o Senhor possa trazer ânimo, que o Teu Espírito Santo possa trazer ânimo nesse coração, vigor no seu coração, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Oramos pelas autoridades, Pai, por todas as autoridades constituídas debaixo do céu, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos pelo presidente da República, Senhor. Coloca, Pai, temor no coração desse homem. Coloca, Senhor Deus, coloca temor no coração do vice-presidente, Senhor. Em nome de Jesus, traz a salvação para o coração dele, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, somente isso pode mudar a vida desse homem, ó Deus, tão pecador. Ele é pecador assim como eu sou. Então eu oro, Senhor Deus, pelo presidente da República, para que ele possa se dobrar diante de Cristo, para que ele possa, Senhor Deus, ser impactado com a palavra do Senhor, para que homens e mulheres de Deus que estejam perto dele tenham a coragem de pregar o Evangelho para ele, tenham coragem de falar que ele está errado, tenham a coragem de falar que ele precisa se arrepender dos seus pecados para não ir para o inferno. Em nome de Jesus, ó Deus, que ele seja uma nova criatura. Eu oro pedindo ao Senhor para que ele seja uma nova criatura em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, não somente ele, mas todos os que estão perto dele, que ainda não Te conhecem, todos os que estão no Supremo Tribunal Federal, que de Supremo não tem nada, o único Supremo é o Senhor. Tu és o Supremo e não há outro, Pai, mas nós chamamos aquilo ali de Supremo Tribunal Federal e queremos orar por todos os ministros que não Te conhecem, Pai. Usa, Senhor Deus, aquele pastor que está ali sentado naquela cadeira, Pai, o André Mendonça. Em nome de Jesus, usa aquele homem com poder, com ousadia, para levar a palavra do Senhor aos demais ministros que estão ali, Senhor. Pai, em nome de Jesus, muda o cenário, Pai, do governo federal, muda o cenário, Senhor, do Supremo Tribunal Federal, muda, Senhor Deus, o cenário da Câmara Federal, Senhor Deus, do Senado Federal, muda o nosso país, Pai. Oramos por essas autoridades que estão constituídas sobre nós, porque hoje, se nós compramos e vendemos, fazemos isso por conta dos impostos que pagamos, daquilo que temos cumprido como os nossos deveres, mas isso não significa que está bom, está muito ruim ainda, Pai. E nós precisamos de homens e mulheres de Deus ali, para que este país possa viver dias melhores, Senhor. Oramos e Te pedimos isso em nome de Jesus, Senhor. Abençoa-nos, Pai, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com a Tua paz, ó Deus. E agora, Deus, nós nos colocamos de joelhos, pedindo ao Senhor a Tua graça. De joelhos nós colocamos as nossas orações. Nós colocamos coisas muito pessoais e queremos Te pedir agora, Senhor Deus, de joelhos, todos juntos, sobre aquilo que temos pedido ao Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus. Por esta causa, Senhor.
Amém, queridos. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Foi um prazer estar com você aqui. Chegamos a 45 pessoas. É uma honra estar dividindo esse espaço aqui com você. Agradeço a Deus por essa oportunidade. Sempre sou grato a Deus pelo pastor Manuel me confiar, e me escalar para estar aqui com vocês toda sexta-feira. Espero que a palavra tenha impactado o seu coração. Ela é uma palavra prática, então hoje mesmo você já pode colocar em prática, diante dos riscos que esse mundo caído trará para você. Você terá a opção de não colocar em risco a sua fidelidade. Que Deus te abençoe grandemente. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo seja com a vida de todos que estão aqui e de toda a terceira igreja e de toda a igreja em todos os cantos desse mundo, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Cheiro no coração e a gente... Vamos comer um cuscuz, mas meu filho, é agora mesmo. Homem, tu agora me provocou. Vou agora na cozinha, agora comer um cuscuz. Vou fazer um cuscuz agora para comer. Deus abençoe, queridos. Domingo a gente se vê, se Deus quiser. Aliás, amanhã terá batismo. Eu vou dar um pulo lá, vou fazer o louvor e já retorno porque à tarde tem ensaio do coral. Tá bom, coralista? Se for pro aprisco, volta, tem ensaio do coral. Deus abençoe vocês, queridos. Amanhã a gente se vê.